Maria Vitória nunca imaginou que ficar sem saber o que fazer pudesse doer tanto. Ela estava parada no corredor estreito do prédio empresarial, segurando o celular com as mãos trêmulas, encarando a tela apagada como se ela pudesse lhe dar alguma resposta. O ar-condicionado gelado não era suficiente para acalmar o calor que subia pelo seu peito. O coração batia rápido demais, como se estivesse atrasado para algo importante, talvez para a própria vida. Tinha acabado de receber a notícia que mudaria tudo. O estágio que ela havia conseguido com tanto esforço estava ameaçado. A empresa passava por cortes. Estrangeiros eram sempre os primeiros da lista, e ela, uma brasileira em Seul, sozinha, longe de casa, sem plano B, simplesmente travou. Foi nesse exato momento que ela percebeu, não fazia ideia do que fazer. Maria Vitória respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Não podia chorar ali, não naquele lugar, não agora. Calma, pensa, murmurou em português, sem perceber que alguém a observava do outro lado do corredor. Joan estava encostado perto da sala de reuniões, segurando alguns documentos. Ele tinha saído mais cedo da apresentação e pretendia passar despercebido, mas não conseguiu. Desde o primeiro dia ele havia notado Maria Vitória. O jeito concentrado, o sotaque suave quando falava coreano, a forma como sorria mesmo quando parecia cansada. Mas naquele momento, algo estava diferente. Ela estava imóvel, perdida. Os olhos dela estavam marejados e o corpo rígido denunciava um desespero silencioso que ela tentava esconder do mundo. Joan franziu levemente a testa. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem estava prestes a desabar, mas não se permitia. Sem pensar muito, ele deu alguns passos na direção dela. Maria Vitória, chamou, com a voz baixa, cuidadosa, como se tivesse medo de assustá-la. Ela se virou de repente, quase deixando o celular cair. Ao vê-lo, tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes mesmo de nascer. Ah, Joan, respondeu, forçando normalidade. Ele percebeu, claro que percebeu. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns segundos. Joan não perguntou nada, não pressionou. Apenas a observou com atenção, como se estivesse lendo algo que ela não conseguia dizer em voz alta. Você parece sem saber o que fazer, disse por fim, com suavidade. Aquelas palavras atingiram Maria Vitória como um golpe direto no peito. Ela engoliu em seco. Dá para perceber assim tão fácil? Perguntou, desviando o olhar. Joan inclinou levemente a cabeça, os olhos fixos nela. Quando alguém tenta ser forte demais, fica fácil perceber quando está quebrando por dentro. Maria Vitória sentiu o nó na garganta apertar. Pela primeira vez desde que chegara à Coreia, alguém tinha enxergado além da fachada que ela se esforçava tanto para manter. E sem saber porquê, naquele instante, ela teve a estranha sensação de que aquele coreano à sua frente acabaria se tornando muito mais importante do que deveria. Mas ela ainda não sabia, nem ele. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão perigoso. O silêncio entre eles não era desconfortável, era denso. Maria Vitória desviou o olhar, apertando o celular com mais força do que precisava. Ela não queria falar, não ali, não com ele. Mas, ao mesmo tempo, sentia que se não dissesse nada, iria desmoronar sozinha. Joan deu um passo para o lado, indicando a pequena área de descanso no fim do corredor. Vamos sentar um pouco, sugeriu, sem soar como uma ordem. Ninguém vai nos incomodar. Ela hesitou por um segundo, depois assentiu. Sentaram-se lado a lado, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que Maria Vitória sentisse o calor do corpo dele. O coração dela acelerou. Não apenas pelo medo do que estava acontecendo em sua vida, mas pela presença dele, calma demais para alguém que acabara de perceber seu caos. Você não precisa me contar se não quiser, Joan disse, olhando para frente. Mas, às vezes, falar ajuda a organizar a mente. Maria Vitória respirou fundo. Eu posso perder meu estágio, confessou, quase num sussurro. Disseram que vão cortar pessoas, e eu sou estrangeira. Sempre somos os primeiros. Joan se virou lentamente para ela. E se perder, o que acontece? Ela deu um sorriso triste.
Eu não sei. Voltar para o Brasil não é uma opção agora. Eu investi tudo nisso. Meus pais acreditam que está dando certo. A voz dela falhou. E eu não quero decepcioná-los. Jo-won sentiu algo apertar dentro do peito. Aquela não era apenas uma colega de trabalho. Era alguém lutando sozinha, em silêncio, em um país que ainda não era casa. Você não é fraca por não saber o que fazer, ele disse com firmeza. Ninguém tem todas as respostas, nem eu. Ela o encarou, surpresa. Você parece sempre tão seguro. Ele soltou um pequeno sorriso, quase irônico. Parece, mas não é a mesma coisa que ser. Os olhos dele se encontraram por tempo demais. Maria Vitória sentiu algo estranho, uma mistura de conforto e perigo. Como se pela primeira vez desde que chegara à Coreia, alguém estivesse disposto a ficar ao seu lado, mesmo sem prometer soluções. Obrigada, ela disse, baixinho, por perceber. Jo-won sustentou o olhar dela por mais alguns segundos antes de se levantar. Se precisar de ajuda, não fique sozinha, disse, mesmo que seja só para pensar. Quando ele se afastou, Maria Vitória ficou ali sentada, o coração confuso, a mente cheia de perguntas. Ela não sabia o que faria com o estágio, não sabia se conseguiria continuar. E, principalmente, não sabia por que o olhar de Jo-won tinha mexido tanto com ela. Talvez porque, quando alguém percebe sua dor, também passa a ter o poder de mudá-la. Ou de complicar tudo ainda mais. E você? O que você acha que Maria Vitória deveria fazer agora? Lutar até o fim pelo estágio? Ou aceitar a ajuda de Jo-won, mesmo correndo o risco de se envolver emocionalmente? Escreve aqui nos comentários. Maria Vitória passou o resto do dia tentando fingir que estava tudo bem. Digitava e apagava o mesmo e-mail inúmeras vezes. Lia relatórios sem absorver uma única palavra. A conversa com Jo-won não saía de sua mente, não pelas palavras em si, mas pela forma como ele a tinha olhado, como se tivesse visto algo que ninguém mais via. Quando o expediente acabou, ela foi uma das últimas a sair. O céu já estava escuro e a cidade brilhava em luzes que normalmente a encantavam, mas naquela noite pareciam distantes demais. Ela colocou os fones de ouvido, pronta para ir embora, quando ouviu uma voz atrás de si. Maria Vitória. Ela se virou. João estava ali, segurando o casaco, como se tivesse esperado por ela. O coração dela deu um salto involuntário. Você ainda está aqui? Ela disse, surpresa. Eu imaginei que estaria, respondeu com um meia sorriso. Você sempre fica até mais tarde quando está preocupada. Ela engoliu em seco. Ele prestava atenção demais. Eu não queria incomodar, ele continuou. Mas eu pensei em algo. Caminharam juntos até a saída do prédio. O silêncio entre eles não era vazio, era carregado de coisas não ditas. Amanhã vai ter uma reunião com o diretor da área, João disse. Ele confia em mim. Posso mencionar seu nome, seu desempenho. Maria Vitória parou de andar. João, eu não posso aceitar isso, falou rápido. Não quero que pensem que eu estou me aproveitando. Ele a encarou, sério. Isso não é se aproveitar, é reconhecimento. Você trabalha mais do que muita gente aqui. Ela sentiu os olhos arderem. Mesmo assim, a voz dela saiu fraca. Se der errado, eu não quero que isso recaia sobre você. Por um instante, João pareceu hesitar. Depois deu um passo mais perto. Você não precisa carregar tudo sozinha, disse em tom baixo. Às vezes, aceitar ajuda também é coragem. O coração de Maria Vitória batia tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Aquela proximidade era perigosa, não pelo que estava acontecendo, mas pelo que poderia acontecer. Eu vou pensar, ela disse finalmente. Ele assentiu. É tudo o que eu peço. Quando se despediram, Maria Vitória seguiu para o metrô com a mente em caos. Parte dela queria recusar qualquer ajuda. Outra parte queria confiar. Queria acreditar que nem tudo precisava ser tão solitário. E enquanto o trem avançava pelos trilhos, uma pergunta martelava em sua cabeça.
Será que aceitar a ajuda de João significaria salvar seu futuro ou colocar o coração em risco? Maria Vitória quase não dormiu naquela noite. Virava de um lado para o outro, encarando o teto escuro do quarto pequeno que alugava. Pensava no estágio, nos pais, no futuro incerto e, inevitavelmente, em Jo-won. Na forma como ele falava com calma, no jeito como a fazia sentir que não estava invisível. Na manhã seguinte, ela chegou mais cedo que o habitual. Antes mesmo de ligar o computador, respirou fundo e tomou uma decisão. Quando Jo-won apareceu no escritório, ela se levantou. Jo-won, podemos conversar? Ele assentiu imediatamente. Foram até a área externa do prédio. O vento frio de Seul tocou o rosto dela, mas pela primeira vez em dias, Maria Vitória sentia a mente mais clara. Eu pensei muito no que você disse, começou. E se você realmente acredita que meu trabalho merece ser reconhecido, eu aceito sua ajuda. Jo-won a observou em silêncio por alguns segundos. Depois, sorriu. Um sorriso sincero, aliviado. Eu acredito, respondeu. E vou fazer isso do jeito certo. A reunião aconteceu naquela mesma semana. Maria Vitória não soube exatamente o que Jo-won disse, mas soube do resultado quando foi chamada à sala do diretor. As mãos tremiam, o coração disparado. Seu contrato será mantido, disseram. E queremos observar seu crescimento aqui. Ela saiu da sala em choque. Quando encontrou Jo-won no corredor, não conseguiu segurar as lágrimas. Ele não disse nada, apenas ficou ali, ao lado dela, respeitando o momento. Obrigada, ela disse, com a voz embargada, por acreditar em mim, quando nem eu consegui. Você só precisava de alguém para lembrar quem você é, respondeu. O olhar entre eles mudou naquele instante. Não era mais apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais perigoso. Algumas semanas se passaram. Maria Vitória estava mais confiante, mais segura. Mas havia algo que continuava suspenso entre ela e Jo-won. Algo que crescia nos silêncios, nos olhares demorados, nos pequenos gestos. Até que, numa noite, ao saírem juntos do trabalho, ela parou de andar. Jo-won chamou. Ele se virou. Se você não tivesse percebido que eu estava perdida naquele dia, talvez eu não estivesse mais aqui. Ele a encarou com atenção. Talvez, disse, mas eu percebi, e faria tudo de novo. O silêncio caiu entre eles, pesado e cheio de significado. Eu não sei o que isso é, Maria Vitória confessou, mas sei que mudou minha vida. Jo-won deu um passo à frente, diminuindo a distância. Algumas pessoas entram na nossa vida sem aviso, disse, em tom baixo, só para nos lembrar que não estamos sozinhos. Eles não se tocaram, não se beijaram, mas naquele instante, ambos souberam. Algo tinha começado ali. Algo que não precisava de promessas, nem de certezas. Apenas de dois corações que se encontraram no momento exato em que mais precisavam. E às vezes, isso já é amor. Agora é com você. Você acha que Maria Vitória e Jo-won deveriam assumir esse sentimento ou deixar que ele cresça aos poucos, em silêncio? Esse final te deixou com vontade de uma continuação? Conta aqui nos comentários.